O mercado tem buscado recentemente pessoas gerentes de engenharia mais mão na massa, hands-on, mão no código. Será que isso vai dar certo mesmo? No vídeo de hoje eu quero trazer uma perspectiva sobre vagas de engenharia que estão abertas, que estão exigindo mais conhecimento técnico e até em alguns casos mão na massa, ou seja, que essas pessoas ainda produzam código ou desenvolvam software junto com as pessoas programadoras do time. Tô trazendo esse aspecto porque eu tenho buscado algumas vagas e eu tenho percebido esse movimento nas entrevistas e nas conversas que eu tenho feito. Acho que antes de mais nada, vale a gente separar algumas coisas aqui de conceito. Quando eu falo de mão na massa, eu quero dizer que tem sido cobrado dessas pessoas que elas desenvolvam software, que elas entreguem soluções, elas realmente codem no dia a dia. E aqui vai a minha crítica e os pontos de vista que eu tenho em relação a esse ponto de exigência ou de competência necessária para quem faz gestão de pessoas. Já faz um tempo que no nosso mercado de tecnologia existe essa divisão de responsabilidades entre o que é uma liderança técnica e uma liderança de pessoas. Essa divisão entre liderança técnica e liderança de pessoas já acontece faz algum tempo no nosso mercado e não é à toa que isso surgiu. O grande ponto de mudança que a gente sofreu no mercado foi por conta da motivação das pessoas em continuar desenvolvendo código, não sair de perto, do código, e mesmo assim elas terem uma carreira bem sucedida, uma trilha de desenvolvimento, próximos escopos para atuar e, consequentemente, salários também que fossem bons tanto quanto as pessoas gestoras já recebiam. Essa equalização de salários entre os níveis, ela foi muito importante para a gente evitar alguns problemas do tipo pessoas desenvolvedoras que chegaram no nível sênior, mas não queriam exercer o papel de gestão, eram meio que obrigadas a mudar para um papel de gestão, porque o salário era melhor, as vantagens eram melhores, o escopo e a influência que essas pessoas tinham eram melhores. Então meio que a gente viu no mercado várias pessoas assumindo posições de gestão, mas que no fundo elas não gostariam de estar naquela posição. E eu conheço muita gente próxima a mim que fez esse movimento justamente por esse motivo. Quando a gente fala de gestão de pessoas de tecnologia, existe uma gama enorme de responsabilidades e competências que você precisa desenvolver, como liderança de pessoas, desenvolver também uma cultura de produto dentro dos times, para aqueles times e empresas que lidam com produto, a relação com pessoas de negócio ou stakeholders, como construir também backlog e mapear futuras iniciativas, tomar decisões estratégicas, enfim, eu poderia falar um monte aqui de responsabilidades e elas variam de acordo com os escopos dessas pessoas gestoras e também do contexto de cada uma das empresas. Tem empresas que exigem mais das pessoas que lideram pessoas desenvolvedoras e outras que exigem menos, e você tem outros níveis de gestão que vão subindo numa cadeia hierárquica, como mais se vê por aí, Por outro lado, na liderança técnica, a gente vê algumas competências que são necessárias, como tomar essas decisões técnicas ou pelo menos facilitar a tomada de decisão técnica dentro dos times, influenciar o roadmap de produto para que a gente mantenha nossos padrões de qualidade, criar uma cultura também de qualidade junto com o time e com as pessoas que não são técnicas. É importante fazer essa liderança e exercer essa influência dentro dos times. Então, alguém que está mais próximo ali da arquitetura de software, do código, da mão na massa, de fato, vai poder trazer as dores reais do time, assim como listar dívidas técnicas, fazer propostas de melhorias do produto, com base na nossa eficiência de entrega de valor para o cliente. Enfim, uma série de coisas que uma pessoa que está mais próxima do código pode sim trazer uma visão muito mais apurada do que uma liderança de pessoas. E aqui que entra a discussão que eu vejo acontecer em algumas empresas. Quanto que a pessoa gestora, liderança de pessoas de engenharia, precisa ter de conhecimento técnico para assumir uma posição como essa? E a resposta ela é muito simples. Desde que a gente tenha uma trilha de desenvolvimento das pessoas de júnior, pleno e sênior, o próximo passo dessas pessoas é assumir uma cadeira de gestão, tanto técnica quanto de pessoas. Então, para mim, essas pessoas que vão assumir esses papéis, elas minimamente precisam ser pessoas sênior. Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, porque existem pessoas que já assumiram posições de gestão, você pode até me questionar de pessoas e casos que você já encontrou de pessoas que eram desenvolvedoras plena ou pleno e assumiram cadeiras de gestão de pessoas. Isso também varia de contexto para contexto, de empresa para empresa. Mas o normal é que as pessoas tenham um conhecimento técnico mínimo necessário para ter discussões de alto impacto dentro do time e que tenham uma certa complexidade que elas consigam lidar e principalmente traduzir essas necessidades técnicas que os times têm para pessoas que não são técnicas. Dito isso, pensando então que após o sênior você pode assumir tanto uma trilha de liderança técnica quanto uma de pessoas, eu acho que essa confusão que a gente vê hoje no mercado, ela tem ou
outras motivações que eu quero discorrer nesse vídeo. A primeira motivação mais óbvia que eu vejo as empresas fazerem esse movimento, né, de pessoas gestoras de tecnologia assumirem mais mão na massa e mão no código, é a redução de número de pessoas dos times que tem acontecido com as demissões em massa. Tá muito óbvio que isso tem acontecido e algumas empresas têm adotado uma estratégia de contratar pessoas que fazem de tudo e que elas lidem com todos os tipos de problema dentro de uma organização. E eu tenho vários amigos e amigas que me trazem esse relato, né, de que estão procurando vagas e nas conversas elas percebem que a exigência é que de fato elas tenham uma visão sobre o código que está sendo feito, mas também tem um envolvimento nas decisões estratégicas, o que na minha cabeça não faz muito sentido, né? Se você tem uma pessoa, por exemplo, que entra num papel de CTO, head de engenharia, diretor de engenharia, qual o sentido dessa pessoa estar muito próxima do código, sendo que precisa tomar decisões estratégicas de longo prazo, de cultura de engenharia, de organização das estruturas de produto junto com as de engenharia, uma série de responsabilidades que essas pessoas precisam assumir que não fazem mais parte do dia dela codar e revisar código das pessoas desenvolvedoras. E nem na minha cabeça faz sentido pessoas gestoras revisarem código de pessoas desenvolvedoras. Mas aí eu sei que essa é uma outra discussão e a gente pode debater isso num próximo vídeo. Então, para mim, essa é a maior motivação que eu tenho visto de você aumentar as responsabilidades das pessoas gestoras e adicionar também responsabilidades do que seria uma liderança técnica dentro de um time. A segunda motivação que eu vejo que pode estar acontecendo dentro das empresas é o não entendimento do papel de uma pessoa gestora de tecnologia. Quando você vê esses cargos, né, gerente de engenharia, engineer manager, ou tech manager, ou head de engenharia, para pessoas não técnicas, talvez isso não fique tão claro, né, de que elas têm outros tipos de responsabilidades. Então, o que eu vejo é que há um mau entendimento das responsabilidades e competências necessárias ou que fazem parte, né, de um papel de gestão de engenharia. Eu digo isso porque algumas pessoas também me procuraram, e pessoas que estão hoje trabalhando, né, em times de tecnologia como gestoras de pessoas, e elas têm me falado muito sobre isso, né, sobre o não entendimento de pessoas que não são técnicas e acabam não entendendo o papel. E aí, para mim, acho que uma solução que a gente pode pensar, e eu sei que parece simples falar, né, mas é uma ideia aqui que eu posso te dar é: liste as responsabilidades que você imagina que uma pessoa gestora de tecnologia tem que ter dentro da sua empresa. Ter isso escrito, compartilhado com as pessoas não técnicas também, é super importante. Eu sei que muita gente faz esse trabalho de listar e criar competências e de engenharia, de liderança ou de gestão de pessoas, e isso fica muito interno, fica dentro da área de engenharia. Mas isso precisa ser extrapolado para fora, precisa ser divulgado, e as pessoas precisam entender esse papel para que elas não tenham esse mau entendimento do papel e acaba frustrando, porque desalinhamento de papel causa essa frustração e essa quebra de expectativa na hora de atuar nas responsabilidades, né? Agora imagine o seguinte cenário, dadas essas duas motivações. Você tem uma série de responsabilidades que uma pessoa gestora hoje já precisa assumir, como ficar de olho nos números operacionais do time, como SLAs, SLOs, ou indicadores de serviço, de qualidade, ajudar e apoiar o time a criar mecanismos para você poder gerir incidentes e reagir a esses incidentes de forma mais rápida. Você precisa ter um relacionamento muito forte com as pessoas de produto do seu time. Construir essa relação também demanda tempo. Confiança demora para ser construída, né? Então essa pessoa gestora precisa gastar tempo e esforço para que isso aconteça, e ambos os lados, tá? Para pessoas de produto também isso é necessário. E com essa relação construída, você vai precisar criar momentos para priorizar backlog, para vocês definirem objetivos do time em conjunto, para você priorizar também iniciativas futuras, para vocês decidirem o capacity, né, a capacidade, né, se vocês precisam contratar mais gente ou não. Uma série de responsabilidades que fazem parte do dia a dia de alguém que é gestora de tecnologia. Agora imagina tudo isso que eu falei, adicionando ainda as responsabilidades de revisar código das pessoas desenvolvedoras, para definir padrões de qualidade do dia a dia, ou padrões de código e de boas práticas, parear ou fazer pair programming com as pessoas para desenvolver uma solução de ponta a ponta. Não faz sentido, gente. Não faz sentido a gente unificar todas essas responsabilidades para uma pessoa só. Eu já trabalhei dessa forma quando eu assumi um papel de tech lead numa das empresas que eu passei, e quando eu atuava assim, o que acontecia é que o meu tempo pro código acabava sendo reduzido, porque essas conversas que a gente precisa fazer como pessoa gestora, elas tomam tempo, e você acaba não tendo um tempo suficiente para poder codar e fazer a solução acontecer quando você pega aquela história. O que acontecia é que a história que eu pegava para fazer ficava dias e dias para ser entregue, e eu sempre na daily ou nas reuniões de alinhamento eu dizia, poxa, não consegui fazer porque eu tô tentando resolver outros problemas e outras situações relacionadas ao time, ao escopo, à estratégia do time como um todo. Então, eu acabei decidindo não pegar mais código, não pegar mais história dentro desse time, e as pessoas do time até me deram feedback
feedback de, cara, você precisa parar de pegar código que você tá impedindo a gente de seguir e tá bloqueando outras histórias. Então, isso é o que acontece quando uma pessoa gestora assume também essa parte de desenvolvedora ainda, né, dentro do time. Mas aí, pode ser que você venha argumentar e deve estar pensando, tá, mas a pessoa gestora nunca mais vai pôr a mão em código, então como é que ela vai evoluir coisas e discutir assuntos de tecnologia que vão aparecendo durante o tempo? E aí, pra mim, existe esse passo de as pessoas que estão liderando outras pessoas de tecnologia estarem a par do que está acontecendo no mundo. É fato, essas pessoas precisam sim, de fato, se atualizar e estarem a par do que está rolando no mundo, assim como qualquer outra profissão. O ponto é que elas não vão mais colocar a mão na massa para entregar uma feature, porque isso não faz sentido na minha cabeça, mas saber o que está acontecendo, um high level das coisas, né, um alto nível de informação do que está acontecendo é importante. Uma dica que eu dou é você sempre estar antenada ou antenado com assuntos de arquitetura de software no geral, porque são temas normalmente mais amplos e que você pode ainda recuperar algumas coisas que você tinha quando estava codando e codificando junto com o seu time e associar muito ao negócio, à estratégia, assim como, por exemplo, o DDD, que é uma abordagem que aproxima o código do negócio. Eu acho que essas técnicas, essas abordagens, né, esses padrões de arquitetura que existem no mercado, eles são importantes de você saber, e principalmente para quando for tomar alguma decisão, você saber pelo menos o que está acontecendo e ter algum conhecimento técnico sobre aquilo. Então, sim, você vai precisar ainda se atualizar como pessoa gestora, mas não colocar a mão na massa e entregar a história de ponta a ponta. Esse é o grande diferencial para mim. Resumindo aqui então para vocês, para mim, na minha visão, né, como pessoa gestora já há alguns anos, eu acho que é uma estratégia super errada fazer esse movimento de trazer código pro dia a dia das pessoas gerentes de tecnologia, engineer managers. Não faz o menor sentido esse movimento. E eu acho que essas empresas vão ter um problema sim de sobrecarregar essas pessoas que estão lidando com gestão, e a parte de gestão, que é a mais importante do papel dessas pessoas, vai ser de fato colocada em segundo plano. E eu acho que isso é um problema que as empresas não estão colocando nesse cálculo de aproveitar a mesma pessoa que é liderança de pessoas para ser liderança técnica. Então é isso, eu deixo aqui essa análise de mercado e com base também nas procuras que eu tenho feito, né, de vagas de tecnologia. Aproveitando esse vídeo, se você é uma pessoa que lida com tecnologia no seu time e quiser ter mais ferramentas para o seu dia a dia, como facilitação ou ferramentas de cultura, eu lancei um clube chamado Clube People Tech, que você pode assinar, eu coloquei aqui na descrição do vídeo. R$25 por mês, você pode cancelar a qualquer momento, tem um período de 5 dias de teste, para você ver alguns vídeos que eu falo mais de práticas e ferramentas do dia a dia. Então, se você quiser assinar, só clicar aqui embaixo no detalhe do vídeo, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário para eu saber também se você tem sentido isso também, né, de pessoas gestoras deixando de lidar só com gestão e tendo que pôr a mão na massa. Você tem passado por isso? Comenta aqui no vídeo. Até mais.